Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Paula. Olá, eu sou a Marta. Nós somos professoras de História do IFMG Campus Betim. Como vocês já devem ter visto o outro videozinho nosso, nós estamos discutindo com vocês as questões do vestibular do ano de 2021 da Unicamp, tá? Hoje nós vamos discutir a questão com vocês de número 61. Não é isso, Paulo? Isso mesmo, nós vamos analisar 61. Eu vou ler para vocês aqui o enunciado, é uma questão que tem para a gente uma imagem, né, para a gente analisar, e eu vou ler para vocês o textinho que está acompanhando aqui a imagem, tá? Então, ele nos fala o seguinte: o quadro, O Bolchevique, foi pintado pelo artista russo Boris Kustoviev, que viveu ali de 1878 a 1927, e ele faz referência à Revolução de 1917, e tem em seu centro a figura de um proletário segurando uma bandeira pintada na cor vermelha. A partir da leitura do quadro e de seu contexto histórico, assinale a alternativa correta. Então, a gente tem a fonte aqui, que é a imagem. Isso, hoje, diferente da questão anterior que a gente analisou com vocês no outro dia, que a fonte apresentada, né, era um texto, hoje a fonte para a gente é uma imagem. E a imagem, gente, assim como o texto, ela é marcada por informações. A primeira questão importante é o próprio nome do quadro, o bolchevique. Para isso, vocês vão ter que relembrar quem que era, o que significa ser bolchevique, né? Quem era o bolchevique? Bolchevique era um grupo político que vai surgir na Rússia em 1903, de dentro do Partido Social Democrata Russo. Era uma das facções que nasce dentro desse partido. A facção oposta, né, ou outro grupo que surge dentro desse mesmo partido, era o grupo menchevique. Então, eles nascem como parte de um mesmo projeto, que é o Partido Social Democrata Russo, e depois esses dois grupos vão entrar numa divergência, numa dissidência muito grande, tá? O quadro retrata o bolchevique, e, se vocês percebem, é uma figura imponente, gigantesca mesmo. Embaixo, né, dessa figura do bolchevique que está andando, que é a figura de um proletário, tá, gente? Por que no enunciado, o próprio enunciado fala o bolchevique, depois fala, no centro temos a figura de um proletário? Porque dentro da cultura política bolchevique, dentro desse grupo político, da forma como eles pensam, como eles analisam a história, como eles pensam o futuro, o que eles querem projetar em termos de poder político, ser bolchevique significa ser uma pessoa afinada aos interesses e aos anseios das massas. E essas massas seriam compostas pelos trabalhadores. Proletariado é um termo que vem da tradição filosófica marxista e que vai representar, sobretudo nesse primeiro momento, o trabalhador urbano, combinado? Então, essa é a representação de um trabalhador russo, que, empunhando uma bandeira vermelha, lidera, né, ele é grandioso, gigantesco, ele está liderando a população. Então, embaixo do quadro, vocês devem estar vendo aí, por baixo ali, das pernas do proletário, uma população que se estende até lá no fundo do quadro, né? Então, é uma passeata, é uma comitiva de pessoas, a massa, nesse sentido, o quadro está representando a massa, sendo guiada por esse proletário. Empunhar a bandeira vermelha, gente, também tem um simbolismo muito forte dentro da cultura política bolchevique, tá? Qual que é a representação máxima? Essa é a cor que vai ser assimilada pelos comunistas como a representação do seu projeto, né? Desde a Revolução Russa, vocês devem se lembrar disso, a cor vermelha, ela é apropriada e simboliza ali a revolução, é associada à luta por maior igualdade, por mais justiça social, né? E, progressivamente, essa cor vai sendo assimilada pelos grupos revolucionários. E, entre eles, aí vai virar uma marca muito forte, os comunistas. Então, mais uma informação para vocês. A cultura política bolchevique, esse grupo que nasce dentro do Partido Social Democrata Russo, né, e que se identifica com as massas, com o proletariado, é um grupo comunista. Essa é a ideologia que orienta esse grupo. Inclusive, fazendo uma revisão, as diferenças entre mencheviques e bolcheviques não são tanto em relação à ideologia que os motiva. Ambos são grupos marxistas que partem das ideias de Marx, mas eles se diferenciam na forma como eles querem implantar essas ideias. O grupo menchevique, vocês podem ir anotando no caderno, é aquele grupo que acredita que a revolução tem que ser feita
de forma gradual, assim como Marx descrevia. Primeiro é preciso desenvolver o capitalismo ao máximo, para que esse capitalismo gere as contradições necessárias para ele se tornar contraditório mesmo. As massas, então, o proletariado se insurgiria contra o capitalismo, implantaria a etapa socialista, que é a etapa do Estado forte, para em seguida nascer a sociedade comunista. Já o grupo bolchevique, dentre várias outras diferenças, uma muito marcante é a certeza de que a revolução não precisava esperar todo esse tempo descrito exatamente por Marx. Eles acreditam que se existe um partido forte, disciplinado, organizado, esse partido, composto por pessoas esclarecidas, né, pelo processo histórico, assim que eles acreditavam, que o bolchevique era uma pessoa que sabia aonde a história ia dar. Então, esse partido formado por pessoas que conhecem os rumos da história, ele seria capaz de acelerar o tempo histórico. Então, ao invés de ter que esperar o capitalismo se desenvolver para implantar o socialismo, o grupo bolchevique acredita que, através da ação de um partido organizado, você consegue politizar, conscientizar e educar as massas no agora e já promover a revolução, que instauraria primeiro uma ditadura, para depois se alcançar a etapa comunista. Combinado? Essa é a diferença mais gritante entre esses dois grupos. O quadro retrata o bolchevique, só isso você já tem a informação, gente, porque ele é pintado, outro dado importante que está aí na legenda do quadro, ele é pintado em 1920. Então, ele é pintado depois que a Revolução Russa foi concluída. A Revolução Russa vai seguir esses mesmos grupos, essas facções do Partido Social Democrata Russo. Gente, no primeiro momento, em fevereiro, acontece uma revolução em que o governo vai ter apoio, né, vai ter uma parcela significativa de membros do grupo menchevique, porque os bolcheviques estavam, sobretudo, exilados em função das perseguições da monarquia czarista, que entendia que o Partido Social Democrata Russo era um inimigo a ser combatido. Então, os mencheviques, em sua maioria, né, a facção menchevique está na Rússia e acompanha a tomada do poder que vai levar ao desmantelamento, à crise da monarquia. Tá, tranquilo? Enquanto isso, os bolcheviques estão exilados. Os mencheviques no seu comando, né, o partido que tem essa participação menchevique, abre as fronteiras da Rússia para o retorno dos exilados políticos. Nessa hora, os bolcheviques chegam, e para uma série de outras questões que depois a gente pode relembrar, a partir das alternativas, os bolcheviques vão resolver tomar o poder. Então, em outubro de 1917, vai acontecer a tomada de poder pelos bolcheviques, pela facção bolchevique, que se diz os comunistas, eles se reconhecem dessa forma, para implantar no hoje, no agora, naquele momento, a revolução na Rússia. Antes da gente passar para as alternativas, é importante destacar, gente, que a Rússia era um país agrário nesse momento, majoritariamente agrário. Alguns historiadores definem como semi-feudal, apesar de questionamentos a esse tipo de termo, né, dessa comparação com a Europa, mas era um país majoritariamente agrário, estava muito distante de ser capitalista, estava começando um processo de industrialização, de surgimento do proletariado. Então, o que os bolcheviques fazem é levar às máximas consequências ali a sua convicção de que era possível acelerar a história. Ao invés de esperar o capitalismo desenvolver, eles já querem fazer a revolução para tornar a Rússia desenvolvida industrialmente a partir de um outro modelo econômico. Combinado? Pequena revisão, então, aí sobre os grupos na Rússia. Vamos lá para as alternativas, Marta. Vamos lá. Então, vamos lá. A primeira alternativa, a letra A, ela está falando o seguinte para a gente. A movimentação social de 1917 resultou na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e resolveu os problemas econômicos do país. O quadro retrata a pouca adesão popular ao movimento bolchevique. Tem vários aspectos dessa alternativa que são importantes da gente analisar para ver por que ela está errada, é uma alternativa errada. O primeiro aspecto, gente, é dizer que a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial garantiu resolução de questões econômicas, né, de problemas econômicos no país. Então, vamos relembrar. 1917, a Primeira Guerra Mundial está em curso. De fato, quando a Revolução estoura na Rússia, no primeiro momento, a Rússia continua na guerra. Então, enquanto em fevereiro, os mencheviques, né, aquele grupo que tem, o governo que tem um apoio dos mencheviques, ele está no poder, a Rússia permanece na guerra. Em outubro, quando os bolcheviques tomam o poder, que é o contexto que o quadro está abordando, né, a chegada dos bolcheviques ao poder,
Nesse momento, de fato, a Rússia vai sair da guerra. Os mencheviques não concordavam com a Primeira Guerra Mundial, porque entendiam que era um conflito marcado pelo capitalismo, né, conduzido por potências imperialistas, e que isso não fazia sentido para a Rússia que eles queriam construir. Então, de fato, a Rússia sai da guerra após a Revolução de Outubro de 1917, mas os problemas econômicos não foram solucionados. Basta vocês se lembrarem que uma das medidas que tem que ser tomadas por Lenin, pelos governantes bolcheviques, vai ser a implantação de um modelo econômico chamado comunismo de guerra. Vai estourar uma guerra civil, né? A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, mas estoura a guerra civil interna entre mencheviques, bolcheviques, potências estrangeiras. Todos esses conflitos internos, essa guerra civil gera uma crise econômica, agrava, né, a crise econômica que se arrastava desde pelo menos 1905 na Rússia, então era uma crise anterior. O contexto é acirrado e isso não facilita a recuperação econômica. Então, retirar a Rússia da guerra não resolve o problema econômico. Na verdade, esse problema vai se agravando progressivamente, tá? Não vai ter uma melhora. Inclusive, contando com essa crise, que os bolcheviques conseguem, inclusive, derrubar os mencheviques, né? O quadro retrata a pouca adesão popular ao movimento, também está errado, né, gente? Porque o que o quadro faz é tentar enaltecer os bolcheviques, é mostrar uma adesão, por isso que tem aquela massa de pessoas acompanhando o proletário que impunha a bandeira vermelha. Podemos ir para B, Marta. Então tá, vamos lá, letra B. A Rússia recém-industrializada foi palco do movimento bolchevique, que culminou na ascensão de um regime democrático ao poder. O quadro retrata o amplo apoio popular à bandeira bolchevique. Então, pensando na alternativa, gente, de fato, o quadro tenta passar para a gente uma ideia de que houve uma adesão popular enorme à bandeira bolchevique. O quadro quer retratar isso sim, nos convencer de que houve adesão popular à bandeira bolchevique. Apesar disso, historicamente, não ser possível de ser afirmado, tá? Inclusive porque o governo bolchevique não foi um governo baseado na democracia, na instituição de um governo democrático. Foi uma ditadura que em vários momentos, sobretudo depois na fase Stalin, vai se implantar através da força, da violência, da agressão, né? No campo, desde o início da Revolução em outubro de 17, no meio rural, a violência contra a população camponesa vai ser muito expressiva, porque era uma população que teve uma resistência grande àquilo que os bolcheviques queriam implantar, desde o modelo econômico que eles pensavam para as fazendas coletivas, até as questões de costumes que batiam muito de frente com a cultura popular. Então, por exemplo, implantar o aborto, legalizar divórcio, que foram medidas tomadas no início do governo bolchevique, afrontavam muito a cultura popular, sobretudo da população do meio rural. Então, a adesão popular, ela não foi expressiva como a alternativa afirma. E não houve a instituição de um governo democrático, combinado? Além disso, a Rússia não era recém-industrializada, tá? Porque recém-industrializada é uma expressão que passa a sensação de que ela tinha se industrializado, né? Era nova, era uma potência industrial nova, mas que estava ali consolidada, aquele modelo econômico com fábricas e funcionando. Não era isso, a Rússia ainda era majoritariamente agrícola, com poucas experiências, né, começando ali a sua industrialização, na verdade. Por isso que a letra B também está totalmente errada. Vamos à alternativa C, então, agora. A letra C. A nobreza russa tinha amplo apoio da monarquia e dos operários durante o processo de industrialização do país. O quadro foi recebido pelo czar como uma afirmação da lealdade popular. Essa talvez seja mais fácil de perceber que está muito errada, né? O quadro não faz uma referência à nobreza russa, nem à monarquia, nem que a expressão uma lealdade popular a esse regime. Na verdade, o quadro, ele vai quase que de forma subliminar enaltecer a queda da monarquia, né? Está falando do surgimento de um outro tipo de governo, que no quadro está retratado como se fosse um governo do povo, das massas, dos operários. Por isso que tem a figura gigantesca de um proletário, de um bolchevique caminhando, né, pelas ruas. Então, por isso não há o quadro não retrata, não é essa a pretensão da fonte, e não havia uma adesão popular também tão expressiva assim em relação à nobreza. Grupos populares apoiavam a nobreza russa no momento em que a Revolução estoura, mas tantos outros estavam significativamente incomodados com os rumos que
a família real, de fato, estava dando para o governo na Rússia. Combinado? Vamos à última alternativa, então. Letra D. A Revolução Russa foi responsável pela queda da monarquia e ascensão do Partido Bolchevique ao poder. O quadro foi visto pelo governo revolucionário soviético como uma afirmação de sua ideologia. Gente, chegamos na alternativa correta, né? A Revolução Russa, ou na verdade, gente, todo esse processo, tá? A expressão que está ali na questão, não definir mês, né? Não é fevereiro nem outubro, porque todo o processo da Revolução Russa, de fato, é um processo de queda da monarquia e ascensão de um outro regime. A alternativa, dá uma resumida aí, fala a ascensão do Partido Bolchevique ao poder, mas a Revolução Russa, ela começa antes dos bolcheviques, né? De toda forma, é de fato com a Revolução Russa que acontece, se sela a queda da monarquia, os bolcheviques, que vão aí sim se constituir enquanto um partido único, que vai se tornar depois o Partido Comunista da União Soviética, né? É o mesmo agrupamento que vai seguir aí. Esse partido bolchevique é responsável, inclusive, pela eliminação, assassinato mesmo da família real, eles fazem uma espécie de julgamento, e nesse julgamento a família real é condenada, eles vão ser assassinados, eles selando o fim da monarquia e a instauração de um outro regime, que eu disse para vocês anteriormente, era um regime ditatorial, né? O quadro, ele é recebido, sim, por esse governo como uma expressão da adesão ideológica, da afirmação, da concordância com a ideologia, porque ali, como eu disse quando a gente estava analisando a imagem no comecinho aqui da questão, ele é cheio de simbolismos que remetem a essa ideologia bolchevique. O uso da cor vermelha simbolizando a revolução, o uso do proletário como sinônimo de bolchevique, né? O trabalhador é um bolchevique, o trabalhador é um comunista, e as massas sendo conduzidas por esse bolchevique, selando a ideia de que um comunista, ele representa os interesses e sempre vai ter a adesão das massas, é isso que essa ideologia compartilha. Combinado? Gente, essa foi a questão 61, eu espero que a gente tenha ajudado. Vamos retomar aqui algumas questões importantes no formato, quando vocês pegam uma questão fechada para resolver. Como eu e Marta já falamos, muita atenção ao tipo de fonte, antes de passar para as alternativas, analisar a fonte em detalhes, olhar a citação, de onde que essa fonte foi tirada, o máximo de informações possíveis ali do enunciado, para depois passar para as alternativas, e aí sim mobilizar os conteúdos que vocês aprenderam ao longo dos anos mesmo do ensino aí de história de vocês, tá? Do aprendizado em história. Tranquilo, Marta? É isso? É isso. Então tá, alunos, é isso, até a próxima. Até as próximas semanas. Um abraço, fiquem bem.